20 de julho de 1944. Uma tentativa para matar Hitler. Um homem preparou-se para agir, para mudar o mundo. O coronel Klaus Graf von Stauffenberg. Era um homem maravilhoso, raro, que aliava um grande idealismo a um intelecto frio e preciso. Dominava a ação. O atentado mostrou ao mundo que havia alemães que não eram nazis, preparados para arriscar a vida para derrubar este regime. Starten Sie sofort! Quem era este homem? Que fez o que ninguém se atreveu a fazer? À medida que ia crescendo, nunca tive de perguntar aos meus pais porque é que não fizeram nada. Mostraram-me que havia pessoas na Alemanha com consciência. Valkyria. Complô contra Hitler. Berlim, 30 de janeiro de 1933. Hitler chega ao poder. As tropas de ataque estão em marcha. Os camisas castanhas desfilam também em Bamberg, onde o regimento Stauffenberg se encontra estacionado. Stauffenberg não tem nenhuma objeção à tomada de poder pelos nazis. Este oficial aristocrático observa os progressos de Hitler com interesse. Como pessoa, achou que Hitler era bastante duvidoso logo desde o princípio, mas adotou uma atitude de esperar para ver em relação ao nacionalsocialismo. Nos primeiros anos não se opunha de todo ao regime. Em 1933, Stauffenberg já era oficial do exército há 7 anos. Era considerado altamente talentoso e é rapidamente promovido. O Führer tinha muito a oferecer ao exército. Um regresso ao poder militar após a vergonha da derrota da Alemanha na Grande Guerra. Então começou o rearmamento, com o surgimento de um exército incrivelmente eficaz e poderoso. As pessoas admiravam o que havia conseguido. 1933, um ano importante também na vida privada de Stauffenberg. Em setembro, depois de um noivado de 3 anos, casa com Nina von Leschenfeld, de 20 anos, na Catedral de Bamberg. A minha mãe estava completamente apaixonada. Eram feitos um para o outro. Sei que era uma jovem mulher incrivelmente feliz que adorava o seu marido. Stauffenberg disse à sogra: Para um oficial, uma esposa é um mal necessário. Nenhum guerreiro deveria alguma vez casar-se, mas em tempo de paz a necessidade de uma família deve ser satisfeita. Tem de compreender que o meu pai adorava desempenhar o papel de advogado do diabo e gostava particularmente de provocar as pessoas. Uma frase inteligente e típica de Stauffenberg. Mas disse à sua noiva que tinha sabido desde o primeiro momento que ela era a tal. Como recém-casados, estavam, afinal de contas, radiantemente felizes. Nina von Stauffenberg permanecerá ao lado do seu marido para o que der e vier. Era leal ao meu pai.
E confiava nele de uma forma que as jovens mulheres de hoje em dia provavelmente não entenderiam. Berchtold von Stauffenberg, com 8 anos de idade, ao lado dos irmãos Franz Ludwig e Heimran e do pai. Idolatrávamo-lo e amávamo-lo. É certo que era severo. Os pais eram assim nesse tempo. Mas o que recordo mais é o seu sentido de humor e a sua afabilidade. Os amigos de Stauffenberg descrevê-lo-iam mais tarde da mesma maneira. Dificilmente me lembro de outra pessoa que conseguisse rir tão livre, aberta e contagiosamente como Stauffenberg. Para mim, isso era um sinal do seu autocontrole nessa época. Klaus von Stauffenberg era originário de uma família aristocrática do sul da Alemanha. O castelo de Lautlingen era a casa ancestral. E ele e os irmãos passaram aí grande parte da sua juventude. Os seus antepassados eram chanceleres e ministros dos reis de Württemberg. A sua autonomia interna e independência e aquilo a que poderíamos chamar despreocupação eram certamente baseadas na circunstância que tinha da sua família, da sua herança. Mas nunca era condescendente ou arrogante para com os outros. Acima de tudo, esta era uma família que encarava o seu papel como estando ao serviço do Estado. Noblesse oblige. Não era uma frase sem sentido para os irmãos Stauffenberg. E uma educação cuidada incluía conhecimento das artes. Os irmãos reuniram-se ao círculo íntimo que rodeava o poeta Stefan Georg. O seu trabalho promoveu uma aristocracia espiritual cujo ideal era a alta Idade Média alemã. Klaus idolatrava Georg. Ele tinha a certeza de que Georg era o escritor alemão mais importante do seu tempo. E as suas ideias de um novo império alemão, com o seu espírito elitista, sempre o influenciaram e marcaram. A propaganda nazi também usou a Idade Média na sua visão de um melhor futuro para a Alemanha. É possível que tal facto tocasse a sensibilidade de Stauffenberg. Por vezes não estava muito seguro daquilo que representava o movimento nacional-socialista, mas ao mesmo tempo penso que lhe seria impossível não esperar que talvez a Alemanha encontrasse o seu salvador, que talvez Hitler permitisse à Alemanha atingir, de alguma forma, um marco no seu destino, nos anos 30. Mas o que Hitler quer é a guerra. Em setembro de 1939 consegue os seus intentos. O exército alemão invade a Polónia. Klaus von Stauffenberg é oficial de reserva da 1ª Divisão de Armas Ligeiras. Meses antes, tinha avisado um amigo. O louco vai começar uma guerra. Não havia qualquer entusiasmo pela guerra. Nenhum mesmo. Não sabíamos o que aconteceria. Havia demasiados imponderáveis. E então surgiu a famosa Blitzkrieg. Isso foi certamente uma grande surpresa. E depois um sucesso colossal. E as pessoas começaram a dizer: não é espantoso o que alcançaram? 2 semanas após a campanha polaca, Stauffenberg escreve à mulher: Aqui a paisagem é árida. Nada há senão areia, tão seca que se transforma num pó fino. É espantoso, nada consegue crescer aqui. A população é uma incrível mistura, composta por um grande número de judeus e pessoas de raças mistas, o tipo de pessoas que só se sentem confortáveis sob o chicote. Stauffenberg não é racista. Esta era uma linguagem convencional nesse tempo. Mas a partir do primeiro dia na Polónia, Hitler mostrou o que a guerra queria dizer para ele: um conflito ideológico brutal.
A seguir acontece a perseguição aos judeus. Desde o início da campanha, as SS e a Gestapo irromperam violentamente pelos territórios ocupados com uma crueldade aterradora. Alguns de nós não só sabiam o que se estava a passar, como também o presenciamos. E Stauffenberg? Em novembro de 1939, visita o tio, o conde Uexquel, que o confronta com relatos de atrocidades. Uexquel mantém contactos próximos com a resistência contra Hitler. Insiste que o desastre total só pode ser evitado se se depuser Hitler, levando-o a tribunal, quer que Klaus participe num golpe de Estado. Stauffenberg diz que não está pronto. Verão de 1940. A vitória impressionante de Hitler contra a França silencia os seus críticos. Stauffenberg está no posto de comando móvel da 6ª Divisão Panzer, durante o avanço alemão sobre a França. Esta é também uma vitória para Stauffenberg. Escreve a Nina. Querida Nina, eles estão completamente derrotados e o seu exército destruído. Esta nação não se recuperará depressa de um rombo tão pesado. Contudo, duvida que a vitória da Alemanha possa durar. Como é que tão poucas coisas podem ser permanentes? Uma mudança abrupta ou uma reviravolta completa é muito mais provável do que a continuidade da situação atual, mesmo durante alguns anos. Em junho de 1941, a Wehrmacht ataca a União Soviética. Isto também se tornará uma blitzkrieg nas mentes de Hitler e dos seus generais. 3 milhões de soldados alemães avançam sobre a Rússia. Uma vez iniciada a campanha, Stauffenberg quer, acima de tudo, ganhar esta guerra. O inverno provoca uma desastrosa pausa na invasão às portas de Moscovo. Um Hitler furioso despede a maioria dos generais e auto-intitula-se comandante em chefe do exército. Atrás da linha da frente, unidades especiais das SS continuam o que começaram na Polónia, a uma escala massivamente crescente. Stauffenberg está agora ligado aos serviços gerais. O que aí vem a saber enche-o de revolta. Tenho a certeza de que sabia muito, mesmo que não soubesse tudo, mas raramente se referiu a isso. Só ocasionalmente, quando nos juntávamos num pequeno grupo. Stauffenberg decorou o seu escritório com um retrato, para que, segundo ele, qualquer pessoa que entrasse pudesse ver a expressão de loucura nos olhos de Hitler. Diz a um colega oficial que a forma como a Alemanha conduz a guerra é criminosa. As conversas mais importantes eram as que conseguíamos ter no final do dia, quando podíamos interrogar-nos abertamente uns aos outros. O que podíamos fazer com um homem como este? Devíamos destituí-lo do comando da Frente Oriental? Levá-lo a julgamento? Prendê-lo? Todas estas sugestões tinham uma pequena hipótese de se tornarem realidade. Tínhamos perfeita noção disso. A guerra continua e com ela a matança atrás das linhas. Em agosto de 1942, Stauffenberg diz a um colega: Estão a matar a tiro milhares de judeus. Não devemos permitir que isto continue. Ele começa a recolher provas para a acusação, depois do fim da guerra. Um mês depois, em setembro, Stauffenberg já não consegue conter a sua frustração. Hitler é pessoalmente responsável. Nada pode realmente ser mudado até que seja eliminado.
Já é a altura de algum oficial sacar da pistola e despachar esse homenzinho nojento. Janeiro de 1943. O 6º Exército Alemão é cercado em Stalingrado. Hitler proíbe-lhe que se renda. A 25 de janeiro, o Exército Vermelho lança o assalto final sobre as forças beligerantes da Wehrmacht. Esta batalha é o princípio do fim, o que é óbvio até para o Marechal de Campo von Manstein. Stauffenberg acredita que chegou o momento de persuadir Manstein a juntar-se à resistência. A 26 de janeiro de 1943 apresenta-se no quartel-general de Manstein. Instiga Manstein a participar num golpe contra Hitler. Ajude-nos, devemos unir-nos contra Hitler. Manstein recusa. Diz a Stauffenberg para se candidatar a um posto na linha da frente. Stauffenberg insiste. Manstein diz que prenderá Stauffenberg se ele não parar. Em fevereiro de 1943, Stauffenberg é transferido para o Afrika Korps, a seu pedido. As coisas aqueceram um pouco demais para ele no quartel-general. A 10ª Divisão Panzer bate em retirada à medida que os aliados avançam. A superioridade aérea do inimigo era inimaginável. Havia Spitfires por todo o lado. Spitfire, Jäger. – 7 de abril de 1943. O comandante tinha avisado Stauffenberg. Não tem muita experiência de ataques por caças que voam baixo, então cuidado. Dou-lhe um conselho. Saia do carro, olhe em que direção o avião está a voar e se estiver a apontar para si, fuja. Das Flugzeug fliegt. Und wenn es die Richtung auf sie selbst nimmt, dann weglaufen. Saímos do carro rapidamente. As balas batiam na areia ao nosso lado. Klaus von Stauffenberg está gravemente ferido. Perde o olho esquerdo, a mão direita e 2 dedos da mão esquerda. Nunca mais tive um superior para o qual trabalharia de tão bom grado como Stauffenberg. Foi uma grande perda para mim. É quase um milagre que ele sobreviva. 4 meses mais tarde, em casa, em Lautlingen. Passou-se algum tempo antes que o víssemos. Ficou no hospital em Munique durante alguns meses. E a primeira vez que o vi foi na minha comunhão. A nossa primeira reação foi de alívio por ele não estar morto, já que tanta gente tinha morrido. O ferimento em si mesmo, o desfiguramento, não nos preocupou assim tanto. Víamos pessoas feridas e amputadas por todo o lado, e claro que eram todos heróis. Dias de convalescença e reflexão. Dias de decisão. Stauffenberg decidiu claramente. A eliminação de Hitler tinha de ser levada a cabo. E ele queria fazê-lo independentemente do facto de ter família, esposa e filhos. Tinha pessoas que dependiam dele, afinal era capaz de dizer para si próprio que a eliminação de Hitler era mais importante. Desde o outono de 1943 que Stauffenberg se encontra regularmente com outros conspiradores. Prepara um plano com o coronel Henning von Tresckow e o general Friedrich Olbricht, não só para assassinar Hitler,
mas para derrubar o regime nazi na sua totalidade. Reichsführung, SS, Personalstab, Prinz Albrechtstraße. A Operação Valkyria utilizará o exército de reserva para se apoderar de todos os centros do poder nazi. As figuras de topo do Terceiro Reich teriam de ser detidas, as SS neutralizadas, as estações de rádio ocupadas, os campos de concentração dominados e assim por diante. Incrivelmente difícil, quando não se dispõe de quase ninguém. Não é um trabalho que se possa propor publicamente. Quem é mais qualificado? Quem quer concorrer? Era algo que não podia ser feito. O círculo dos iniciados era muito reduzido. Os nazis serão atacados pelas suas próprias forças. A Operação Valkyria destina-se a ser o plano de urgência para abafar uma sublevação dentro do Reich. Os conspiradores transformam-no no seu plano principal. O exército de reserva deverá neutralizar as SS e o serviço de segurança, confinando o distrito governamental. No final do dia, o exército deverá controlar o Reich. Contudo, o sucesso não é um fator decisivo, segundo Henning von Treschow. O assassinato deve ocorrer custe o que custar. O ponto essencial não é a finalidade prática, mas que a resistência alemã se atreva a tomar a ação decisiva perante o mundo e perante a história. – 6 de junho de 1944, uma armada aliada gigantesca desembarca na Normandia. O plano dos conspiradores clama por um cessar-fogo, pelo menos no Ocidente, uma vez que Hitler tenha sido eliminado. Os planos para o golpe estão prontos. Cuidadosamente, Stauffenberg recruta mais conspiradores. Um deles é o tenente Evan von Kleist. Gostei do facto de ter ido direto ao assunto, sem rodeios. Mostrou-me exatamente o que tinha sido planeado e a seguir falámos sobre os detalhes individuais. A tentativa de assassínio era tão importante para mim por significar que tantas pessoas viveriam, uma vez que a guerra acabaria com certeza. Quanto às hipóteses de sucesso, estava muito cético. Era muito difícil. Por esta altura, Stauffenberg tinha sido nomeado chefe de pessoal dos militares na reserva. A posição perfeita para lançar o plano Valkyria, dando-lhe acesso direto a Hitler. Os conspiradores fornecem-lhe 2 quilos de explosivos plásticos. Na altura, mais nenhum desses, digamos, iniciados, podia chegar tão perto de Hitler. Nenhum, exceto Stauffenberg. Um detonador de ácido com um fusível retardador. O sucesso do golpe depende de um veterano da guerra mutilado com apenas 3 dedos. Sem dúvida que o risco era enorme. Tinha de assassinar Hitler, mas ao mesmo tempo tinha de voltar para Berlim e organizar o golpe, a operação que iria criar um novo regime. Deixa a família em Bamberg. Até que ponto poderia ele contar algo à esposa? Ela não sabia o que ele ia fazer, o assassinato propriamente dito, mas sabia perfeitamente que ele estava envolvido e falavam sobre isso. Mas existem algumas perguntas que ela não quer fazer ao marido. Ela confiava nele implicitamente. Acreditava que ele só faria o que estivesse certo, mesmo que a sua vida estivesse em risco. Perguntou-lhe quais são as probabilidades. Ele respondeu 50%. Estava combinado o seguinte: tens de fingir que não sabes de nada. Um de nós tem de ficar aqui pelas crianças. 11 de julho de 1944. Este é o dia. O local, a residência de Hitler nos Alpes, Berghof. Estas imagens são do início da guerra. Com os explosivos nas malas, Stauffenberg viaja para se encontrar com Hitler.
Mas os chefes das SS, Heinrich Himmler e Hermann Göring, não se encontram na reunião. Stauffenberg não coloca a bomba. 4 dias mais tarde, os aliados lutavam para avançar a partir das praias da Normandia. A derrota da Alemanha era só uma questão de tempo. Os aliados estão a avançar em 3 frentes, a partir do oeste, do sul e do leste. Mais uma vez, Stauffenberg prepara-se para matar Hitler, agora no quartel-general do Führer, na Prússia Oriental. A Toca do Lobo. Uma foto memorável é tirada neste dia 15 de julho de 1944. Stauffenberg, controlado e calmo. Nada revela as suas intenções. Mas no último momento, os co-conspiradores de Stauffenberg cancelam o atentado. A menos que Himmler possa ser também eliminado, a Operação Valkyria não será disputada. Stauffenberg tinha ido para lá para desempenhar a missão e falhara. Acho que isso o tornou ainda mais determinado. Quando a oportunidade seguinte se apresentou, não iria falhar, faria o que tinha a fazer, acontecesse o que acontecesse. Noite de 19 de julho. No dia seguinte, Stauffenberg teria outra oportunidade. É o momento. Algo tem de ser feito. Qualquer um que se atreva a agir tem de aceitar que constará, certamente, da história da Alemanha como um traidor. Mas se não conseguir agir, trairá a sua própria consciência. Foi confessar-se antes da tentativa de assassinato. Se sabemos que não estamos só a matar o tirano, o homem tem de morrer, mas estamos também a arrastar mais ou menos pessoas inocentes para a morte, isto não facilita a tarefa. Não podia simplesmente ignorar. É um fardo terrível. A necessidade de matar uns poucos para salvar muitos. O número de mortes na guerra teria sido aproximadamente mais 50% do que o que finalmente aconteceu, e as cidades destruídas após 20 de julho deixariam de o ser. Quinta-feira, 20 de julho de 1944. Stauffenberg tem 2 quilos de explosivos na sua mala. Descolagem do aeroporto de Rangsdorf, em Berlim. O primeiro-tenente Werner von Haeften faz parte do pessoal de Stauffenberg. Está envolvido na conspiração. Stauffenberg não pode estar certo acerca de quais serão as consequências do assassinato, nem como os aliados reagirão à morte de Hitler. Stauffenberg está determinado. O tirano tem de morrer. Não era qualquer um que podia acercar-se de Hitler e dar-lhe um tiro à queima-roupa. Isso não era possível. Havia uma série de zonas de segurança e o acesso a Hitler era limitado a um número muito reduzido de pessoas. 8 quilómetros separam o aeroporto de Rastenburg da Toca do Lobo. Stauffenberg tem uma autorização da mais alta segurança para o quartel-general de Hitler. Um recinto com 4 quilómetros quadrados de superfície. A estrada para o santuário interior passa através de 3 zonas de segurança, cada uma delas patrulhada por guardas armados. Cerca das 10h30, Stauffenberg atinge a messe dos oficiais na zona 2. Decide tomar o pequeno almoço. Haeften não tem fome. Encontrar-se-ão mais tarde. O tenente na reserva Christoph Scheibler acompanha Stauffenberg após a sua chegada. Foi um pequeno almoço muito amistoso e feliz. Se víssemos Stauffenberg, nunca poderíamos imaginar que estava tenso. Conseguiu esconder completamente este facto. A sua reação suscitou a minha admiração. Os ferimentos que ostentava eram tão incapacitantes que precisava de ajuda com a mala. Não a conseguia transportar sozinho.
Toda a gente o ajudava. Perguntei-lhe, por que é que está tão pesada? Respondeu, tenho tanto que fazer, de uma forma perfeitamente calma e normal. Mas então o marechal de campo Keitel dá-lhe uma notícia de chofre. Mussolini, o aliado italiano de Hitler, é esperado nessa tarde. A reunião terá lugar meia hora antes, às 12h30. Stauffenberg não tem tempo. Precisa de carregar os explosivos e de ativar o fusível. Avisa Haften. Stauffenberg pede um quarto onde possa mudar de camisa. A sala de reuniões está preparada para o encontro. Haften e Stauffenberg têm de carregar 2 pacotes de explosivos com fusíveis de ácido. É um trabalho delicado. O primeiro fusível é ativado e verificado. Calcula-se que ninguém nesta sala sobreviverá. Um sargento é mandado ir buscar Stauffenberg. Os outros são à espera. Já não há mais tempo e Stauffenberg só armou uma das cargas. A bomba deverá funcionar da seguinte forma. O ácido verte para o exterior da ampola partida, corroendo o fio que segura a mola com o grampo do detonador. Aproximadamente 15 minutos depois, a bomba explodirá. Mas só há 1 quilo de explosivos em vez de 2. Darf ich Ihre Tasche? Es geht schon. Kurt Zaltenberg está em serviço de guarda no exterior da sala de reuniões, na zona de maior segurança. Só nos tinha ordenado a verificação da identidade e não a busca nas malas ou a procura de armas. Ele podia ter uma metralhadora nas costas que ainda assim tê-lo ia deixado entrar. Às 12h30, Stauffenberg entra na sala de reuniões. O marechal de campo Keitel informa Hitler de que Stauffenberg chegou, apresentando um relatório sobre os movimentos de emergência das divisões militares. Stauffenberg sabe que, com o calor do verão, a bomba pode explodir alguns minutos antes do momento previsto. Assegura-se de que a bomba se encontra perto de Hitler. Depois, com uma desculpa qualquer, deixa a reunião. Geben Sie mir die Unter... A mala é movida para o lado mais longínquo da perna da mesa. Depois de talvez cerca de 10 minutos, Stauffenberg voltou. Reparei que não envergava nem boné, nem cinto, e presumi, como muitas vezes acontecia, que ia ao bunker buscar um documento qualquer. Não havia nada de invulgar nesse facto. Erich Schretz é motorista na Toca do Lobo. Foram-lhe dadas ordens para ir buscar Stauffenberg. Mudei rapidamente e conduzi até à zona de segurança 1A. Tinha acabado de lá chegar quando apareceu de repente o tenente Haften. Acercou-se de mim e perguntou-me se este era o carro de Stauffenberg. Respondi que sim. Cumprimentei-o e disse: peço permissão para dizer ao coronel que não se encontra vestido de acordo com o regulamento. Ele, claro, respondeu: não é da sua conta, conduza. 20 de julho de 1944, 12h42. Papéis e lascas de madeira das janelas, tudo voava à nossa volta. Corri para o telefone e dei o alarme. Nesse momento, Stauffenberg passou no carro de serviço. 12h44.
A estrada de fuga de Stauffenberg é a seguir ao local onde se enrolou a reunião. Homens feridos emergiam do local, a gemer e a gritar, cheios de dores. Stauffenberg está seguro. Hitler está morto. Fahren Sie weiter. Esta é a sala de reuniões após a explosão. Alguma pressão da explosão escapou através das janelas abertas. Se Stauffenberg tivesse mantido a segunda carga na mala, toda a gente na sala teria morrido, incluindo Hitler. A pesada perna da mesa desviou a explosão. Dos 24 homens na sala, 10 ficaram gravemente feridos. 4 morreram. Hitler teve sorte. Apesar de tudo, de a bomba ter morto outras pessoas na sala e destruído a sala onde se encontrava, Hitler tinha sobrevivido. Não é difícil não imaginar que Hitler tenha visto este atentado como uma prova final, se é que precisava de provas, de que tinha sido realmente escolhido pelo destino. Na certeza de que Hitler está morto, Starten Sie sofort! onde tem de dirigir o golpe de Estado. Permanecerá sem contacto com os conspiradores durante mais de 2 horas. Todos os minutos contam. Na altura em que aterram em Berlim, espera que o golpe de Estado esteja em marcha. Engana-se. Foram desperdiçadas horas cruciais. O Bendler Block em Berlim, quartel-general do Exército de Reserva. Só agora é dada ordem para lançar a Operação Valkyria. O golpe de Estado começa com as seguintes palavras: o Führer está morto. O conspirador de 21 anos de idade, Ewald von Kleist, encontra-se no Bendler Block, sendo a última testemunha ocular dos acontecimentos do dia. A Operação Valkyria não entrou em movimento com a chegada dele. Pareceu-me que isso o deixou bastante aborrecido. A Operação Valkyria arranca finalmente, instando o exército de reserva a ocupar todas as posições do poder nazi. Os primeiros sinais são esperançosos. Notifica-se que uma unidade armada se encontra a caminho para tomar os quartéis dos SS em Berlim. As tropas que integram a Operação Valkyria têm agora de isolar o distrito governamental. Stauffenberg dá ordens para ocupar as estações de rádio e as agências noticiosas. Era a figura central absoluta. Tinha caráter e presença e perseverança surpreendentes. Não permitia a si mesmo um momento de dúvida. Era um mestre. Stauffenberg comanda, convence e encanta para avançar com o golpe de Estado. Stauffenberg era a figura-chave. Toda a gente o abordava com perguntas e ele era sempre educado, composto e claro. Eu admirava-o. Mas chega então uma mensagem proveniente da Toca do Lobo. Hitler está vivo. No seguimento do ataque assassino ao Führer, alguns generais do exército estão a tentar executar um golpe de Estado que deve ser suprimido custe o que custar. Stauffenberg diz que isto é mentira. Wenn Sie Keitel wären, würden Sie dann zugeben, dass Hitler tot ist? Sem dúvida que os nazis fingirão que Hitler está vivo. Fui enviado para verificar se o distrito governamental se encontrava cercado e se os guardas tinham sido desarmados. Foi ótimo quando vi a guarda SS de Adolf Hitler desarmada na rua Hermann Göring. Adorei presenciar esse facto. Mas a Operação Valkyria não conseguiu encerrar a principal estação de transmissão de Berlim. Wir geben Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Prellungen keine Verletzungen erlitten. Er hat unverzüglich darauf seine Arbeit wieder aufgenommen und wie vorgesehen den Duce zu einer längeren Aussprache empfangen.
Nessa tarde, Hitler recebe Mussolini. Leva-o a visitar a sala de reuniões em ruínas. Hitler gaba-se pelo facto da divina providência, mais uma vez, de ter salvado a vida. Em Berlim, os conspiradores enviaram tropas para um alvo crucial, a vivenda de Joseph Goebbels. O major Ernst Römer, comandante do batalhão de guarda de Berlim, primeiro executa as ordens da Operação Valkyria, depois fica desconfiado. Diz a Goebbels, houve um atentado à vida de Führer. Goebbels faz um telefonema para a Toca do Lobo. Um operador de PBX está à escuta. Goebbels descreveu brevemente o que estava a passar-se em Berlim e depois disse: "Estou aqui com o Major Römer. Tem ordens para me prender e para selar todo o distrito governamental. Persuadi-o de que ainda está vivo." E a seguir, Goebbels disse: "Posso pôr o Major Römer em linha?" E Hitler disse: "Römer, reconhece a minha voz?" Foi o ponto de viragem para o golpe de Estado. "Ordeno-lhe que acabe com a resistência através da força e que liquide imediatamente quem quer que não me seja inteiramente leal. Compreendeu?" Römer obedece às ordens e levanta imediatamente o cordão em torno do distrito governamental. O seu batalhão de guarda protege o distrito governamental contra as tropas que integram a Operação Valkyria e avançam para Bendlenloch. Os acontecimentos desenrolam-se muito rapidamente. Zentrale! Wir müssen hier raus. Apressadamente reúnem os documentos. Stauffenberg é alvejado no braço esquerdo, mas não desiste. Telefona para Paris, uma das cidades onde o golpe de Estado foi um êxito parcial. Diz-lhes que terminou. Poderia ter resultado? É um drama supremo. É a possibilidade do momento em que este monstro, Hitler, podia ter sido morto. E não está. Stauffenberg e muitos outros sacrificaram-se como numa tragédia grega para salvar o futuro da Alemanha. No pátio do Bendler Block, um pelotão de fuzilamento encontra-se a postos. Quatro conspiradores: General Friedrich Holbricht, Coronel Merz von Kirnheim, Primeiro-Tenente Werner von Haften, Coronel Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Foi dito a um dos meus colegas para posicionar o caminhão com os faróis a apontar para a parede. Nem eu próprio, nem o tenente fazíamos ideia do que se estava a passar, até que alguém nos disse que íamos fuzilar algumas pessoas. Quando se é tão próximo de uma pessoa como eu era do Conde, ele tratava-me com tanta compreensão e afabilidade. Não sei o que pensamos.
A alma está doente. Sofre. Depois, foi fuzilado. Die Bombe, die von dem Obersten Graf von Stauffenberg gelegt wurde, krepierte 2 Meter an meiner rechten Seite. Sie hat eine Reihe von mir teuren Mitarbeitern sehr schwer verletzt. Einer ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt. A 21 de julho, Nina von Stauffenberg toma conhecimento da morte do marido. A minha mãe disse-me que reuniu os filhos à sua volta depois do almoço e disse-lhes que o pai tinha sido fuzilado. Disse aos filhos que tinha más notícias. Auf den Führer ist ein O Führer tinha sofrido um atentado perpetrado pelo pai deles. Das war der Papa. Disse-lhes que ele tinha cometido um erro. Ficámos completamente estupefactos. O meu irmão mais novo, que era particularmente próximo do meu pai, não conseguia parar de chorar. E eu não conseguia entender de todo o que se passava. O Führer. E então a minha mãe disse: ele acreditava que tinha de fazer isto pela Alemanha. Die Vorsehung schützte unseren geliebten Führer. A providência protegeu o nosso querido Führer. Ele disse isso para proteger os filhos, para que, se fossem interrogados, tivessem uma frase para repetir. Ficámos completamente confusos. E então disse-nos que estava grávida. Naquela noite levaram-na. A Gestapo revistou a casa à procura de informações sobre os outros conspiradores. Nina von Stauffenberg é presa. A sua quinta descendente, Constanza, nasceu na prisão. Tenho a certeza de que tinha medo de ser executada. O seu grande medo era o que poderia acontecer aos filhos. Será que os voltaria a ver? Os filhos são levados para o infantário nazi para serem reeducados. Quando a minha mãe foi presa, o nosso lema foi manter a cabeça baixa e não olhar para a esquerda nem para a direita. Devíamos apenas assegurar que seguiríamos em frente. As crianças são doutrinadas. O vosso pai é um traidor. Mas o seu amor era mais forte do que a fúria do regime. Acho que devemos aceitar o que nos acontece. Ele permanece na nossa memória, tal como era quando morreu. Se calhar é um conforto para nós. Qual o significado do ato de Stauffenberg? Mostrou que nem todos os alemães eram nazis rígidos que apoiavam o regime e que havia pessoas com consciência na Alemanha. A guerra continuou e morreram milhões. Morreram mais homens nas linhas da frente nos 9 meses seguintes do que durante os 5 anos anteriores. O regime fez centenas de milhares de vítimas atrás das linhas. Mais de 100 vilas e cidades foram destruídas.
Stauffenberg pretendia pôr um travão em tudo aquilo, caso o seu plano tivesse sido bem sucedido. Nina escreveu acerca dos seus sentimentos por Klaus nos anos mais negros da sua vida, no campo de concentração de Ravensbrück. Estás comigo aqui, mas o teu corpo não. Abraça-me. Consigo sentir os teus braços em torno do meu corpo. Os teus olhos brilham dentro dos meus com vivacidade e sonho. A tua boca aproxima-se da minha. Os teus suspiros enchem o quarto. Meu querido filho, sê forte. Tu és o meu herdeiro. Onde quer que possas estar, acredita, estou contigo. Ela não era o tipo de pessoa que escrevesse poesia. Não sei de nenhuma outra que tivesse escrito. Eu disse, mamãe, esse poema é mesmo bonito. Não fazia ideia de que fosses capaz de escrever. E ela respondeu, acho que o papá guiou a minha mão. Toda a família sobreviveu. Após o final da guerra, voltaram a reunir-se. A família de um homem que deu a vida pela crença numa Alemanha melhor. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.